Então basta isso, não é? Basta eu fazer o share do screen Isso. e já passei, o controle já está comigo, não é? E eu já estou com o Hangout também transmitindo. Muito bem. Ao vivo aqui. Então, se quiser começar o evento aí, nós já estamos na simulação. Perfeito. Nós vamos ter em cada ação um período inicial reservado a questões que queiram colocar, que resultem do vosso trabalho diário. Vamos ter um tempo de 10 minutos para isso. Temos que ser muito objetivos no gerenciamento do tempo, porque preciso de dedicar uma parte a esse âmbito, de vos responder a alguma questão que tenha surgido desde a sessão do dia anterior. Tenho que ter a parte da prática, perdão, da teoria, primeiro da teoria, depois uma área, um tempo da aula dedicada a questões e respostas sobre a matéria teórica dada e finalmente a apresentação, vou deixar para o fim, a apresentação do projeto que vou lançar na aula ou que vem da aula anterior, porque haverá com certeza projetos que se possam concluir apenas num dia. Eu disponibilizo na segunda-feira, por exemplo, uma ideia de projeto, os respectivos requisitos, e vocês conseguem concluir durante o dia de terça-feira e por conseguinte eu terei que ter um projeto preparado para na sessão do dia seguinte vos lançar. Outros vão demorar 2, 3 dias, aí será uma questão de eu saber gerir, conseguir gerir a execução dos projetos durante esses dias. Na medida do possível, sempre lançando algo de diferente em cada dia, portanto, para vocês irem acrescentando aos projetos que estejam a ser trabalhados. O foco vai ser, para quem não assistiu à apresentação do curso na passada segunda-feira, mesmo para esses, voltar a recordar esta questão. O foco vai ser sempre prática, 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 prática. Portanto, vamos ter esse lema de aliar a parte teórica que eu vos passe, as habilidades, entre aspas, de mexer com a ferramenta, nos editores de análise, nos editores de telas, etc., nos vários editores, a parte do código, o editor do código, as funções, os comandos da linguagem, todo esse tipo de competência, passar para vocês, mas vou pedir-vos que os apliquem na prática. E isso passa pelos projetos que vos vou disponibilizar e que vocês terão que fazer individualmente ou em grupo, fica ao vosso critério. Falaremos na devida altura na questão de alojarmos esses projetos, eu alojar esses projetos num servidor na cloud onde vocês vão ter acesso para baixarem o projeto. Numa primeira fase vamos só fazer coisas simples, de colocar os requisitos em termos de documentos. Noutra fase mais adiantada vou dar-vos projetos semi-construídos, digamos assim, quer dizer, já com algumas telas que fazem parte do projeto e em relação às quais, e é nessas telas que vocês deverão incluir os objetivos que se pretende atingir para esses projetos em concreto. Em cada aula eu terei sempre um sumário. Nesta primeira aula veríamos como se vai criar um projeto e vamos fazer uma visão geral dos principais editores. O InDev tem vários editores. Para hoje daria um destaque especial ao editor da análise,
e ao editor de telas. Isto porque com uma visão destes dois editores é possível desenvolver um programa, um primeiro programa simples, bastante olhar e trabalhar nestes dois editores. Assim sendo, eu passaria para a prática propriamente dita, para a demonstração, digamos assim, de como nós criarmos um projeto no Indev. Devo dizer-vos que o Indev é uma ferramenta com muitos recursos, mas muito simples de trabalhar. Foi muito bem pensada na sua concepção. O fabricante segue desde alguns anos atrás uma metodologia muito interessante, não fugiu das principais rotinas da ferramenta, incluiu muitas evoluções, muitas novas funcionalidades, mas há coisas que desde o princípio são praticamente iguais. E isso facilita muito quem está habituado a trabalhar com a ferramenta, portanto, habituar-se ano após ano às novas versões. Criar um projeto, e portanto isso apenas para reforçar o seguinte: é muito simples trabalhar com o Indev. Não há nada de misterioso, apesar do número de recursos que a ferramenta possui. Aparentemente quem olha para ela parece muito complicada, mas garanto-vos que não. Quando vocês começarem, e começando e seguindo uma linha orientadora que vos vou passar e que é aquela que eu acredito que seja a mais adequada, seguindo essa linha orientadora, a habituação à ferramenta é rápida, podem acreditar nisso. Depois, outra questão muito interessante tem a ver com o facto de se trabalhar com os outros dois produtos, com o WebDev e com o InDev Mobile, também ser bastante simples na medida, portanto, para quem conhece já uma delas, isto é, quem trabalha com InDev facilmente se adapta ao WebDev, tem que pensar depois em termos... Tem que pensar em termos de plataforma, quer dizer, na web temos páginas aqui em ambiente desktop, temos telas, são pormenores que têm a ver com a plataforma a que se refere o projeto, mas tirando isso os editores são exatamente os mesmos, muda alguma sintaxe do código que tem que ser específico à plataforma. Portanto, criarmos um projeto é simples. Eu comecei já com o editor aberto, fiz new project ali, não é? Fiz ali new e agora decidi pelo project. Escolho o project, vou dar o nome ao meu projeto, aula 01, e vou escolher a pasta. Por defeito eu proponho sempre a pasta My Projects da partição C da nossa máquina. Isso pode ser configurável, podemos ver isso mais tarde, pode-se configurar onde nós queremos colocar os projetos. Eu vou escolher aqui rapidamente uma pasta específica para o nosso trabalho. Ora, My Projects versão 20, curso nível 1, vou ter que criar aqui uma pasta para drafts. Bem, aqui drafts, eu tenho então, fui escolher a pasta e manter-se aqui o nome do meu projeto, projeto aula 01, nesta pasta aqui. Muito bem, passamos à frente. Esta primeira
tela é irrelevante, serve para nós colocarmos aqui algum documento com as especificações do projeto, escrevermos, fazermos um scan desse documento, não tem, do meu ponto de vista, não tem muito interesse para já, podemos explorar isso mais tarde. Escolhemos que tipo de projeto é que vamos fazer, desde um web service até um programa para rodar em Linux. Vamos nos concentrar na plataforma Windows, mesmo assim ainda temos que confirmar que queremos Windows. Depois optamos por 32 ou 64 bits, vamos deixar nos 32. Vamos usar agora a não utilização do SCM. Prefiro num primeiro momento não utilizar o Programming Charter, explicarei mais tarde. Não quero usar para já para não complicar, entre aspas. Chegamos à escolha do skin template ou do chamado stylebook, é o estilo que nós queremos dar às nossas telas, as telas de reports. O Indev traz muitos deles, eu vou escolher este que gosto aqui, depois cada um ficará à vontade para escolher e experimentar. É possível até dizer que não queremos nenhum destes e construir o nosso próprio estilo ou projeto. Eu tinha escolhido o GIN, aqui ele está, posso escolher outro para não perder tempo, mas pode ser o eStyle. Vamos para o eStyle. Nesta fase do assistente de criação de projeto, podemos definir as telas, o tamanho das telas para o nosso projeto. Isto é sempre alterável depois, tela a tela, é só para o sistema, quando criarmos uma nova tela, saber qual é o tamanho que nós definimos inicialmente. Podemos avançar, muito interessante esta parte, nós podemos trabalhar com o Indev em vários idiomas. Quando eu digo vários idiomas, é ter o nosso projeto a trabalhar para vários países, e colocando os nomes das telas e os nomes dos objetos dentro das telas adequado a cada um desses países. Nós escolhemos aqui o português do Brasil e vamos deletar o inglês, que é o que aparece por padrão. Não vamos pôr esta tela de Did You Know It, por enquanto. E vamos dizer que sim, queremos criar um novo banco de dados. Podíamos dizer que este projeto não usa banco de dados. É, por exemplo, o que acontece quando nós, no meu caso pessoal, por exemplo, eu utilizo, vamos supor, o Microsoft SQL Server, e eu não quero ter uma análise dentro do projeto, não preciso ter a análise, trabalho com os diagramas do próprio motor de banco de dados externo. Quem diz MySQL diz Oracle, quem diz MS SQL pode dizer Oracle, MySQL, etc. Eu podia dizer que não quero usar um banco de dados. Isto de não usar um banco de dados significa não criarmos a análise no projeto. Não é o nosso caso para hoje, vamos dizer que sim, queremos um novo banco de dados. Ele propõe o nome da análise igual ao nome do projeto. A análise é, basicamente, já vamos chegar lá, é o diagrama do banco de dados. É o local onde nós construímos as nossas tabelas e definimos a estrutura de cada uma dessas tabelas. Chegamos a esta fase, temos que escolher que tipo de banco de dados nós queremos. Nós, no nosso curso, vamos nos focar muito no Hyperfile SQL Client Server. Depois podíamos escolher outros tipos de bancos de dados, com ou não acessos nativos, com acesso via ODBC, via OLTB. Na aula de hoje vou-vos propor trabalhar com o Hyperfile Classic. Está terminado o assistente de criação do projeto. A fase seguinte vai ser, é assim que o INDEV trabalha, propor a criação já de uma primeira tabela. Não quer dizer que nós tenhamos que seguir estes passos desta forma. Eu posso fechar
esta tela aqui e avançar primeiro para as telas, fazer primeiro as minhas telas e só depois avançar para a análise, para a criação das tabelas do banco de dados. Alguma questão até aqui, uma vez que terminamos a visão do assistente de banco de dados? Alguma questão que vocês queiram colocar? Não, para mim está entendido até aí. Ok. Então vamos escolher a criação de uma nova tabela, portanto é designada por Create a New Description of Data File. Vamos fazer a descrição de um ficheiro de dados, de um arquivo de dados. Vamos atribuir-lhe o nome. Para o projeto de hoje, eu vou precisar, para o projeto que eu vos vou lançar, eu vou precisar de uma tabela de cadastro de clientes. Pessoalmente, tenho o hábito de colocar o nome das tabelas sempre no singular, mas isso é só um método pessoal. Podemos chamar clientes ou chamar cliente. Eu faço o singular porque do ponto de vista da arquitetura de banco de dados, na realidade, quando nós criamos uma tabela, nós estamos a referir-nos especificamente a uma entidade, e aqui estou a falar da entidade cliente, e portanto não a clientes. Cada linha da minha tabela cliente identifica inequivocamente e especificamente, caracteriza um cliente, e portanto daí o facto de eu em geral colocar o nome das minhas tabelas no singular. Insisto, isso fica ao vosso critério. A caption da nossa tabela é um nome que nós podemos atribuir diferente da tabela física no disco, isto é, isto que eu estou agora aqui a escrever é algo que me vai ajudar a identificar no futuro esta tabela. Por exemplo, até na fase de fazer a documentação do meu projeto. Por defeito ele deixa igual ao nome que lá está e podem deixar assim. É só estou a dizer que podem pôr diferente para vos explicar para que serve a caption da tabela. Serve basicamente para descrever em síntese qual é o objetivo, porque que queremos criar esta tabela. Aqui diz o que representa cada linha. Aqui até há a palavra record, mas em SQL o record não existem registros, existem linhas, e portanto em inglês designa-se por rows. Eu falarei registros e falarei linhas, tentarei não criar confusão quanto a isso, mas podem esperar que eu falo muito em linhas. Então o que é que vai representar cada linha da minha tabela de clientes? Um cliente. Já vão ver o interesse de escrever isto daqui a pouco, já vão ver o interesse de escrever isto desta forma. Tem a ver sobretudo com os relacionamentos entre as tabelas. Nesta fase podemos dizer que queremos um identificador automático ou não queremos. Por defeito ele propõe um identificador automático de 8 bits. Eu deixo sempre isso, todas as minhas tabelas têm um identificador automático, é um campo que é gerido automaticamente pelo banco de dados, um campo do tipo numérico, e que é automaticamente incrementado cada vez que se existe a inclusão de uma nova linha na tabela ou de um novo registro na tabela. Gosto particularmente de trabalhar com isto e é uma forma interessante de se fazer os relacionamentos através dos automáticos, daquilo que aqui no INDEV é designado por Automatic Identifier.
identificador automático. Avançamos, podemos ainda escolher que tipo de tabela queremos para a nossa tabela cliente, apesar de termos definido que na análise vamos trabalhar com tabelas de um determinado tipo, escolhemos HFSQL, daí o Classic, daí o facto de ele estar a propor isso, mas podemos ter uma tabela específica de outro tipo de banco de dados. Avançamos, está terminada a descrição essencial da nossa tabela e entramos num quadro que não é mais do que uma grid, digamos assim, que tem um nome, tem aqui a coluna name, a coluna caption, a coluna type. Nós vamos criar as colunas da nossa tabela. Reparem como eu pedi para ele criar um identifier, ele já criou. Este símbolo aqui, uma chave, está identificado, corresponde a uma chave única, está a ver, estão a ver aqui. Estas chaves de identificadores automáticos são sempre chaves únicas. Aqui na Captions, eu pessoalmente costumo pôr o nome da tabela e depois a expressão ID, deixa-se ali como Automatic ID, passamos ao campo seguinte. E agora vamos construindo a nossa tabela. Eu vou só construir mais uma coluna, porque o trabalho prático depois terá que ser com vocês. Cada um pode trabalhar do jeito que achar melhor. Por exemplo, eu comecei com a maiúscula e ele teima em manter a maiúscula. Não é obrigatório manter a maiúscula, depende muito também da nossa experiência anterior, das linguagens, dos bancos de dados que temos utilizado ao longo da vida. Há quem prefira usar o underscore para separar palavras. O banco de dados Hyperfile não aceita, melhor dizer assim, que assim é que está correto, não aceita campos separados, portanto eu não posso pôr nome espaço cliente. Se eu fizer isso, ele vai-me pôr um underscore. O meu hábito é fazer primeiro a maiúscula, portanto, e agora como ele já memorizou, tenho que fazer aqui um pequeno truque, que é assim, é escrever parte e depois pôr como eu quero. Nome, e quando tenho mais que uma palavra, ponho assim. Aqui a identificação da minha coluna é nome do cliente. Qual é o tipo de dado que eu vou guardar nesta coluna? Só poderá ser texto, vão concordar comigo, só poderá ser texto para o nome do cliente, depois teremos tabelas para os outros tipos de dados. Neste primeiro nível centraremos nos dados principais. Então vamos escolher do tipo texto e qual é o tamanho máximo que nós queremos para a nossa coluna. Vamos deixar por 50, que é o padrão que o editor de telas propõe para uma tela do tipo texto. Finalizamos a construção e podemos avançar para o editor de telas automaticamente, ou não, ou então só nos mantermos aqui, podemos guardar a nossa análise, podemos fechá-la. Como não ficamos a fazer a geração da análise, ele vai nos pedir isso, portanto, cada vez que construirmos uma tabela ou fizermos uma alteração numa tabela, temos sempre que gerar a análise, que significa guardar mais do que guardar as especificações da análise e efetuar alterações em tabelas que nós, no nosso ambiente de desenvolvimento, já tínhamos, já existam, não é? É feito através aqui de Generation, que é instantâneo porque temos apenas uma tabela e ela nem sequer ainda existe. Reparem aqui no explorador da análise, já me aparece uma tabela. Se eu aumentar aqui neste ícone, aparece-me a estrutura da tabela. É muito importante, já agora um parentezinho, ter estes dois
dois exploradores aqui do lado direito do nosso ambiente de desenvolvimento no Embed. Eu retirei-os e vou explicar como podemos voltar a colocá-los. O botão direito do mouse aqui em cima da barra de ferramentas e escolher o Project Explorer. O Project Explorer é isto que aqui está. Depois a análise. Porque muitas vezes precisamos de navegar no projeto com estes dois exploradores, digamos assim. É possível sempre, aqui um pequeno truque, eles por defeito estão fechados, no sentido que se eu desmarcar isto, eles flutuam, portanto, depois podem, não era isso que eu queria dizer, peço desculpa, vamos começar, não era por ali que eu queria ir, enganei-me, é assim, no Project Explorer, então, análise, e o Project Explorer, não, eles existem, então e agora como é que tem a ver com, não necessariamente tem a ver com o facto de eu estar com a tela partilhada, não tem nada, rigorosamente nada a ver, ok? Voltou, tudo bem, análise e o Project Explorer. Okay. O que eu queria dizer é que, digo depois, passamos à frente, eles podem estar fixos ou flutuantes. Vamos fechar a nossa análise, que ela abriu-se aqui. Este primeiro quadro é o quadro de síntese do nosso projeto, uma altura própria. Nós exploramos isso e vamos avançar para a criação de uma tela. Pode ser feita aqui no explorador, na parte do Windows, New Windows, ou vi sempre este botão aqui do canto superior esquerdo, clicar lá e agora pedir uma New Windows. Vamos escolher uma window propriamente dita, mais tarde falamos sobre as outras opções, e queremos uma window do tipo blank. Uma tela vazia, cá está ela, e ela tem a dimensão de 1024 por 768, porque foi o que eu defini no meu projeto, lembram-se? Definimos isso? Mas eu posso dizer que esta aqui em concreto eu quero mais pequena, 800 por 600. Ou até depois pegar nela e dizer ainda continua grande, continua muito, uma altura demasiado grande em relação ao que eu quero, posso sempre fazer isto aqui em qualquer altura. Ela ainda não tem nome, se nós gravarmos, salvarmos, ela vai pedir o nome, ou então duplo clique para entrar nas propriedades da tela, General, separador General serve para pôr o nome lógico, é o nome no projeto. Eu gosto de pôr um prefixo para distinguir que tipo de tela eu estou a criar. Basicamente, nós vamos ter telas do tipo form e do tipo browser, telas onde existam uma grid, para esse tipo de telas eu costumo pôr aqui o prefixo tab, para que vou criar costumo pôr FRM, abreviatura de forma. Isso fica ao critério, é mais uma questão que fica ao critério de cada um. Não podemos é ter no projeto dois nomes iguais, ele rejeita isso. O título que eu quero pôr, que eu quero dar à minha tabela, eu vou dizer que é uma tela referente a um cliente e está praticamente criada, a nossa tela está vazia, mas guardamos, ele já nos deu a confirmação, e se formos aqui ao explorador já temos aqui uma primeira tela. Questões que queiram colocar até agora? No sumário temos então
o editor de telas criar a criação de uma tela e uma visão geral dos principais controles, ou também chamados campos, que podem ser incluídos numa tela. Vamos só falar dos principais, porque há muitos. Vou começar por aqueles que são mais usados. Este Edit Control, este que aqui está, é um campo que serve para exibir e depois editar informação do tipo texto, do tipo data, do tipo numérico, ou do tipo currency, do tipo moeda. É seguramente o que é mais utilizado. Quando eu arrasto para aqui, portanto, vou apagar, vou aqui assim, botão direito do mouse oprimido e arrasto para cá, ele propõe-me por defeito este nome, campo de input, depois 2 cliques aqui e vamos entrar nas propriedades do campo. O nome do campo, vou-lhe chamar nome cliente, a caption, tipo texto e qual é o tamanho máximo que eu quero para o meu campo. Podemos alinhar e posicionar como quisermos o nosso edit control. Se fizermos aqui o botão direito do mouse em cima e fazer resize, ele vai propor um tamanho adequado, tamanho na tela adequado a esta definição que pusemos aqui. Se eu puser aqui 100 e agora fizer resize, ele não mexeu, não chegou a mexer, mas se eu fizer assim, ele vai adaptou, teve o inicial, está bem, ok, vou deixar aqui em 50. Este é dos controles, dos principais controles. Depois temos um controle do tipo botão, que é muito usado para ações, de salvar, de pedir para fazer um novo cadastro, modificar o cadastro, etc. Controle Combo Box é usado para ter uma lista pendente e fazer uma seleção. Os Radio Buttons para fazer seleções de opções que nós queremos, por exemplo, vamos admitir que eu aqui queria identificar o meu cliente como sendo, ele vende atacado e recordem-me outra expressão, por favor, é atacado e a retalho, em Portugal diz-se a retalho, ok, pronto, então vou pôr aqui assim no conteúdo, já me recordo, vocês usam aí no Brasil, portanto, por atacado, a outra opção, loja, vamos colocar loja. Mas este Radio Button ele é exclusivo, ou seja, se eu escolho uma ou outra. Há aqui um outro controle que sequer são as checkboxes, esse sim nós podemos ter mais do que uma seleção. Portanto, no conteúdo vamos pôr que para este conteúdo eu quero pôr para a opção 1, quero pôr por exemplo, outra vez o atacado, pode ser outra vez o atacado e mais uma opção, atacado, perdão, atacado e lojas. Há aqui um separador muito interessante que serve para nós testarmos a aparência, um separador e uma opção, preview, no separador Windows. Isto serve para ver apenas a aparência da nossa tela e fazer algumas coisas dentro dela. Por exemplo, vermos se o tamanho que nós definirmos para o nosso campo está adequado ou não. Nós definimos 50, estou por 30, 40 e estão a ver, tenho que aumentar um bocadinho isto.
a combo se tivesse opções, vão ver aqui este checkbox, permite escolher uma ou mais opções, já o mesmo não acontece com o Radio Button. O botão, o efeito que ele tem, dado o estilo que nós escolhemos, portanto, mas isto não está a executar código nenhum, aqui não há nenhuma execução, não há runtime, é só para vermos o aspecto, ok? Por vezes é útil, ver aqui a Windows, Preview, ele mostra-nos isso. Uma vez que já mexemos aqui no menu, temos que ter aqui uma iniciativa de voltar ao Creation. É no Creation que existem as escolhas dos vários tipos de controle. Mostrar muito rapidamente um controle do tipo Grid, que é muito usado também. Vou escolher uma grid com 2 colunas, vou aceitar, vou retirar aqui a âncora. Já falaremos depois o que é a âncora. Cá está uma grid, resize, botão direito do mouse, em cima do objeto, do controle, para podermos aceder ao menu de contexto, fazer resize, para ele se adaptar ao tamanho. Isto é um controle do tipo table. É também muito usado. Por agora ficamos por estes controles, não entramos ainda no editor de código, isso não está aqui no sumário, e eu quero dizer-vos o que é que precisamos de fazer na próxima sessão, melhor dizendo, o que é que eu gostaria que vocês me apresentassem amanhã como trabalho feito. Qual é o desafio? Cá está, a prática. O que é que na prática quero que construam? Vamos imaginar que existe uma empresa que tem muitos clientes, e não quer socorrer-se sistematicamente de uma agenda telefónica, quer seja qualquer que ela seja, em papel, quer ter um sistemazinho de contactos com clientes. Portanto, o objetivo é construir um projeto para a gestão de contactos. Nos requisitos, eu digo-vos que cada cliente tem pelo menos sempre um contacto que se refere à matriz, que se refere à sede da empresa, e pode ter ou não filiais ou lojas. O contacto deve referir-se à matriz do cliente e às filiais de lojas. Está duplicado aqui quando eu fiz. Não. O que é que eu quero dizer com isto? O contacto, as informações do contacto, portanto, do telefone, as informações de contacto, portanto, como sejam o endereço, o telefone, etc., devem referir-se à matriz do cliente e às filiais e às lojas. Isto parece que é confuso, mas isto é um pequeno desafio que eu lanço dentro do projeto. Eu quero que vocês interpretem, por favor, interpretem o que é que eu quero dizer com isto. O contacto não é do cliente em si, não é só para nós, portanto, este nosso cliente a quem nós vamos vender este software, ele não quer apenas um contacto por cliente. No fundo é isso que eu quero dizer. Vamos optar por um banco de dados do tipo Hyperfile Classic. Quantas tabelas é que existem neste pequeno projeto fica ao vosso critério, vocês é que terão que escolher. Não vou dizer, porque... Sim, alguém quer intervir? Ouvi uma voz ao fundo? Alô? Não, José Alexandre, que eu não sabia que o microfone estava ligado. Pode seguir aí. Tudo bem, Alexandre? Ok, não tem problema. Sempre que quiserem podem me interromper à altura que vocês quiserem, interrompam-me para eu esclarecer alguma coisa que vocês achem adequada, está bem? Então,
Vão definir quantas tabelas é que querem para este projeto, fica ao vosso critério. As telas é que eu vos proponho que existam 3 telas. Uma para o cadastro do cliente, outra para o cadastro do contacto e uma tela de pesquisa de contactos. Na pesquisa eu repeti isto aqui porque no fundo estava a construir ainda, isto hoje é só também um ensaio. Quero que me façam o favor de pesquisar por nome, por telefone, por celular, vou pôr apenas aqui numa linha só, nome do cliente, telefone. Porquê a pesquisa por telefone? Porque pode haver um telefone que a pessoa tenha na sua frente e não sabe a quem pertence. E outro critério que é importante incluir na pesquisa é o nome da pessoa a contatar. Aparentemente isto pode estar aqui um bocado mal explicado da minha parte, mas vocês têm que explorar também os requisitos, ou seja, eu falo aqui numa pessoa a contatar e não falei lá em cima nisso, mas é de propósito, meus amigos. Ponho aqui o nome de uma pessoa a contatar para vocês saberem onde é que vão colocar isto, está bem? Eu só digo que eu, se comprasse esse software, eu gostava de ter a maneira de identificar um contacto através de uma pessoa com quem habitualmente eu contacto naquele cliente e mais do que isso, naquela filial daquele cliente. Uma pessoa que eu faço contactos habituais, eu sou vendedor, por exemplo, e ele é o gerente, só que eu não consigo decorar os gerentes todos, o nome dos gerentes todos, e gostava de ter isso no software, o nome da pessoa a contatar. Estes seriam os 3 critérios. Vamos até retirar aqui o nome do telefone, não precisa para já, isso não, na prática não estou a ver, temos um telefone na nossa frente e não sabemos quem é, isso fica para a próxima. Só 2 critérios, nome do cliente e nome da pessoa a contatar. Faltam 7 minutos para terminar, está na altura de vocês me colocarem, por favor, as questões que quiserem. Acharem assim oportunas ou pertinentes, façam um favor. Ô Matos, um cliente, um cliente pode ter vários contatos, é isso? Exatamente, exatamente. Está aqui nos requisitos, cada cliente tem sempre um contacto que se refere à matriz e pode ter ou não filiais ou lojas. Cada uma dessas filiais ou lojas tem o seu contacto, que por sua vez tem o seu contacto próprio, não é? Portanto, eu posso ter um cliente em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, outro em Belo Horizonte. Dentro de São Paulo posso ter um no bairro da Lapa, outro na Paulista, etc. Portanto, a ideia é essa. Está esclarecido? No Rio Grande do Sul. Participantes. Mais queiram colocar alguma questão. Damásio, Jackson, Nigri. Quem é que falou comigo há instantes sobre os contactos? Quem é que falou, por favor? Eu, Nigri. Nigri, ok, muito bem. ¿Va a incluir también algún relatório? Por agora, neste primeiro projeto e para a aula de hoje, não vamos incluir nenhum relatório ainda, já. Portanto, como é para vocês poderem fazer em pouco tempo, o prazo é curto, será mostrarem-me amanhã, quero de momento só isto que aqui está, não precisa mais do que isto. Depois avançaremos para os reportes, quando eu falar no editor de reportes, que já agora, aqui, por isso é que é muito importante ter os
explorador do projeto visível. Cá está aqui os reports, logo a seguir às Windows, às telas, está aqui os reports. E está aqui com esta sequência porque é o segundo editor, não direi o segundo mais importante, mas é um editor extremamente importante. Qualquer aplicação tem que ter o seu report, não é? Ora, deixem-me voltar aqui à lista dos participantes. Jorge Barros, alguma questão? Não, eu estava meio do sufoco aqui divulgando. E aí não consegui pegar muito aí, mas achei bem interessante. Assim, eu vou depois ver a aula na gravação. Né? E aí quero ver se. Porque eu fiquei em dúvida se foi dado toda a informação que eu consegui fazer. Isso que Depois vejo consigo onde colocar sempre o sumário, isso. onde as pessoas podem obter o sumário da aula e as especificações do projeto para fazer, né? Isso, nós vamos ter um drive aí, que é só colocar lá que o pessoal vai ter acesso por ali. Ok, muito bem. E tem também o OneNote também, que todo esse material pode estar lá também. Perfeito. Ô, Matos, esses contatos podem ser na mesma tela ou são telas diferentes? Um de cliente e uma tela de contato? Eu queria que vocês fizessem pelo menos, apesar que vai ficar ao vosso critério, não é? Fica aqui, eu digo que fica ao vosso critério, vocês podem fazer, portanto, quantas telas vocês quiserem. Está aqui, o número de telas depende da decisão de cada participante no curso. Você pode colocar tudo numa tela só. Agora, eu nem sequer disse que campos é que eu queria nos contactos. Deixo isso também ao vosso critério. Mas se você pensar, estou a falar com já agora? Estou a falar com? Quem é que colocou a questão? Falando com o Nigri. O Nigri, muito bem, ok. O Nigri, veja, se você pensar no seguinte, no endereço, por a rua, avenida, etc. Depois tem o número, não é? Tem aquilo que vocês chamam de designar por complemento, que é o andar, qualquer coisa, não é? A seguir temos a rua, temos a cidade, ainda podemos ter o bairro, a cidade, o CEP, okay? Depois vamos para os contactos propriamente ditos, porque isto não deixa de ser um contacto, isto que eu pus aqui, né? Um contacto, por exemplo, para enviar uma carta, né? Mas agora, o telefone, até podem pôr telefones e pôr um campo texto para ter vários, celular, depois, já agora, já não se usa muito, mas está a ver, pode pôr fax, ponha por favor e-mail, muito importante, e cá está, já vou adiantando, mas a pessoa a contatar, né? É aqui que se deve pôr a pessoa para que se deve prioritariamente contatar. Já agora, se quiserem colocar aqui em cima a designação deste contacto, porque a designação? Para distinguir se é esse edit control vai ter os valores matriz, por exemplo, vai ter loja no shopping tal, vai ter Rio de Janeiro, etc. Portanto, para designar onde é que é a que se refere este contato que aqui está. Okay? Mas, portanto, Nigri, você pode pôr isto numa grid, pode perfeitamente pôr isto tudo numa grid, e assim vai ter só uma tela. É uma hipótese, é uma possibilidade, fica ao seu critério, está bem? Ok.
já vos falei aqui na pessoa a contatar, quer dizer, já vos dei aqui uma dica para que eu já desmanchei com o mistério da pessoa a contatar. Eu queria pôr aqui um mistério. Em Dev não tem mistérios, não? Eu posso de vez em quando ter que vos propor, vos dar assim umas coisas para vocês terem que pensar, está bem, pessoal? Porque Umas pegadinhas. é isso, está, uma pegadinha, é isso mesmo. É isso mesmo, perfeito. Ok? Vamos encerrar a sessão por hoje. Muito obrigado pela vossa participação, até por ser uma sessão de ensaio, para eu ter uma noção do tempo, da utilização do Zoom. Não cheguei a perguntar se viram bem a minha tela, se escutaram bem a minha voz. Preciso também até já agora, assim em síntese, aproveitando que é uma reunião de ensaio, eu preciso que me digam, acham que eu falo um pouco mais devagar, tendo em conta a diferença das nossas pronúncias, não é? Falo muito depressa enquanto português de Portugal. O que é que vocês acham? O pessoal está dizendo que no Zoom ficou bom o som, né? No Hangout é que deu um som metálico. Aí no Hangout ficou bom. Mas e preferem que eu... Bom, podem preferir que eu... É uma coisa que eu também tenho que pensar, tenho que ter cuidado, isso vai ficar nas minhas preocupações, saber se eu falo um pouco mais devagar, mas estamos a falar português, não é? A questão é só a pronúncia em si, não é? Portanto, aqui nós pronunciamos de uma forma, vocês pronunciam de outra, mas julgo que nos entendemos perfeitamente, não? O que é que vocês acham? Então, participantes, lista outra vez de participantes. Estamos prestes a terminar, mas só ver aqui os participantes. Já temos aqui alguns online. Se a aula for assim, aí não vai ter muita conversa aí na... Tudo bem, não há crise. Vai com certeza haver momentos para... Vai haver momentos para nós... O pessoal está muito no início também, né? Então, é claro, é muito claro. Difícil ter sim, dúvidas. Sim. Ok, muito obrigado pela vossa presença, até segunda-feira, foi um prazer ter-vos aqui nesta primeira aula, e um agradecimento especial pelo facto de se tratar digamos, de um ensaio, não é? Foi muito útil para mim e para vocês também, acredito que tenha sido. Obrigado, boa noite. Obrigado a todos, boa noite. Vou encerrar por aqui. Boa noite.